que chamou a atenção de Jesus a respeito de Maria, porque quando ele chegou lá, na casa dela, provavelmente era pela manhã, porque Marta, ela estava muito preocupada em arrumar a casa, em ajeitar todas as coisas. Provavelmente era pela manhã, porque de manhã assim, né, tem mais atividade. E Maria, ela sentou aos pés do Senhor e ela foi ouvi-la. Ela foi aprender com Jesus. Ela aproveitou a oportunidade de ter Jesus na casa dela. E Maria ficou ali atenta, ouvindo. E Marta, como era mais velha, ficou fazendo as coisas. Ela atendeu Jesus, abriu a porta, deu uma cadeira para Jesus sentar, mas ela continuou fazendo as coisas. E Jesus, irmãos, ficou observando. E um momento ela chegou com Jesus e disse: Senhor, tu não se importa de ver só eu aqui servindo, arrumando aqui as coisas, e Maria aí nos teus pés, bem aí olhando, sem me ajudar? Mande que ela me ajude. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, por que tu andas fadigada, preocupada com as coisas? Sabe o que Jesus estava dizendo? Que ele não era contra uma mulher que cuida da sua casa, arruma, ajeita, lava vasilha, manda bater roupa na máquina, passa. Ele não é contra. Ele é contra quando você não dá prioridade para ele. Ele estava dizendo: Marta, tu deveria estar aproveitando essa oportunidade ímpar. Eu não sei quando eu vou visitar a sua casa de vocês. Eu vim aqui trazer uma palavra, algo do céu para vocês. E Maria, ela teve essa boa ação. Isso chamou a atenção de Deus. Irmãos, ainda agora há pouco o irmão Custódio falou a respeito de ler a Bíblia. Ouvir Jesus hoje para nós é você ler a Bíblia. É você assistir uma pregação na igreja. Hoje ouvir Jesus é você também orar, ter um relacionamento com Ele, porque a oração não é só falar com Jesus, não. Tem um momento que você vai ouvir Jesus também falar com você. Quantas foi as pessoas que já vieram aqui e deram testemunho? Irmão, eu estava orando, eu ouvi uma voz que falou para mim. Ou seja, ela estava falando com Deus, mas teve um momento que Deus falou com ela, que Deus falou com ele através da oração. Então, não esqueça, irmão, que isso faz com que a tua intimidade com Jesus, isso faz você ficar amigo de Jesus, isso faz Jesus amar mais você, quando você se relaciona com Ele, quando você ora, quando você estuda a Bíblia, quando você se consagra, quando você para e diz assim: eu sei que eu tenho que fazer todas as minhas atividades de casa, mas antes de fazer, eu vou dar prioridade para o meu Jesus. Eu vou orar primeiro, eu vou ler a Bíblia primeiro, vou ouvir Ele, e depois eu vou fazer as minhas atividades. Porque, meus irmãos, Jesus disse para Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte, que nunca será tirada. Ou seja, o que Maria está aprendendo aqui vai servir para ela, para a vida dela, para quando vier as lutas, e isso vai ajudar a levar ela para a eternidade. E os trabalhos, Marta, os trabalhos ficam, os trabalhos tem todo dia, os trabalhos, lavar roupa tem toda semana, ajeitar a casa tem toda semana, mas comunhão com Jesus, naquela oportunidade, não era todo dia que Jesus ia lá na casa deles na aldeia, irmão. Então aproveita a oportunidade que nós vivemos da dispensação da graça, irmão, para você cultivar a Jesus, para você adorar a Jesus, para você pedir a bênção do Senhor Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Betânia era o povoado em que morava Lázaro, Maria e Marta. Em Betânia, onde estava quem? Lázaro, o que falecera e o que tinha ressuscitara dos mortos.
Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Olha, uma ceia familiar, irmão. E Maria servia. E Marta o servia. Obrigado, irmã. Marta o servia. E Lázaro era um dos que estava à mesa com... Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e os pés com os seus cabelos, e encheu a casa de cheiro do unguento. Na primeira vez que Jesus visitou a casa de Marta e Maria, o que foi que ela fez? Ela recebeu Jesus, Marta, sentou Jesus, mas não parou para servir a Jesus. Ela ficou fazendo essas suas atividades. Na segunda vez que Jesus volta na casa deles, o que aconteceu? Jesus foi para celebrar uma ceia de comunhão, de irmandade, de aliança com eles. Quando eles sentaram em volta da mesa, sentou agora Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. Olha, o milagre estava ali, irmão. Jesus agora volta ali para tomar uma ceia. E quem servia Jesus nessa ceia? Era Maria ou Marta? Quem servia Jesus nessa ceia? Era Maria ou Marta? Marta. Aquela que no primeiro momento que Jesus foi na casa dela, ela não aproveitou a oportunidade, mas no segundo, irmão, por isso que nós, seres humanos, a gente sempre tem uma segunda chance, né? O meu pastor que me discipulou chamava chance. Todos nós temos uma segunda chance. Tem que aproveitar uma segunda chance, irmão, para a gente fazer aquilo que a gente ainda não fez pelo nosso Salvador. Marta disse: agora eu vou servi-lo a Ele, porque na primeira vez eu fui ignorante, eu fui rude, eu não aproveitei. Se Ele voltou aqui na casa com a minha família, agora eu já aprendi a lição, eu vou servi-lo a Ele. E Maria, que tinha ouvido o ensinamento, que tinha entendido, eu tenho certeza que Jesus, quando foi a primeira vez na casa dessa família, ele falou a respeito de adoração, dizendo para elas: olha, vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em todos os lugares, vão chorar, a adoração vai ter multiforme graça. Tem gente que vai na adoração, vai chorar, tem outros que vão me beijar, tem outros que vão fazer tanta coisa boa. E ela ali aprendeu a lição. Quando Jesus volta na segunda vez na casa dela, ela tinha trabalhado o mês todinho, tinha comprado com o salário dela um perfume caríssimo, daquele mesmo muito caro. Ela disse: agora eu vou ungir o corpo do meu Cristo com esse perfume, e depois eu vou enxugar com o meu cabelo, vou beijar os seus pés, esses pés cansados de andar no deserto, esses pés que muitas das vezes chega numa casa, ninguém lava, mas eu vou lavar com as minhas lágrimas, e vou enxugar com o meu cabelo, e vou adorar a Ele, porque eu não sei quando é que eu vou ver Ele. Foi uma segunda chance que eu estou tendo de fazer melhor do que a primeira. E ela fez a diferença, irmão. Ela fez uma diferença tão grande que chamou a atenção de Judas Iscariote. Ele estava olhando, porque ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele disse: que desperdício, se ela tivesse pegado esse dinheiro, esse perfume, vendido por 300 dinheiro, a gente ia comprar a cesta básica para ajudar os pobres, era a melhor coisa que ela ia fazer. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, só pensou. Jesus disse: os pobres, vocês sempre vão ter com ele, vão estar com eles,
pobre, todo o tempo vai existir, você pode fazer isso. Mas Jesus está dizendo, mas o Filho do Homem, pessoalmente, fisicamente, vocês nunca mais vão ter essa oportunidade. E ela aqui está aproveitando essa oportunidade para me adorar. Ela está fazendo um ato profético. Ela está ungindo o meu corpo para o sepultamento. Ela está ungindo o meu corpo para me ressuscitar, para mim ir para o céu. Ela está lavando meus pés com as suas lágrimas. Ela está beijando, porque o ósculo santo, o beijo santo, era no rosto, era na mão. Mas Maria foi além. Maria disse, eu vou beijar nos pés, porque os pés é um lugar que as pessoas muitas das vezes, meus irmãos, não gostam muito de fazer carinho. Meus irmãos, é por isso que quando foi na última ceia, o Senhor lavou os pés dos discípulos, e o pé mais ali imundo um pouquinho que era de Pedro, que ele era pescador, e todo pescador dá rói nos pés, irmão, entre os dedos fica fedido, e Jesus começou a lavar, e Pedro disse, não lava só meus pés não, Senhor, lava o meu corpo também. O Senhor disse, não, tu só precisa ter lavado os pés, aleluia. Então eu termino falando aqui, irmão, para vocês, cada um dos membros dessa família chamou a atenção de Jesus. Nós estamos vivendo nos últimos dias, meus irmãos, da igreja. O alvo do inimigo é a família, mas o amor ardente de Jesus é grande pelas famílias. E o que nós estamos fazendo, irmão, para chamar mais atenção desse Jesus? Será que nós estamos agindo no primeiro momento como agiu Marta? A gente diz que é crente, a gente diz que está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas não está dando prioridade na intimidade com Jesus, irmão. Quem é íntimo de Jesus, ele canta, ele chora. Quem é íntimo de Jesus, ele ora, ele sente a presença do Senhor. Quem é íntimo de Jesus, irmão, quando é dia de culto, de oração, ele sente uma fonte de alegria jorrando. E se eu quero ir para a presença do Senhor, eu não vou para lá por causa do pastor, não. Eu vou para lá por causa do pastor Jesus, porque eu quero chorar nos seus pés, eu quero deixar minhas lágrimas no altar, eu quero me envolver na adoração, eu quero aproveitar esse momento. Mas se você tem agido como Marta, aleluia, mas Deus hoje, através da campanha da família, está dando uma segunda chance, para nós rever a nossa crença, a nossa adoração, como nós estamos servindo Jesus, como estamos recepcionando Jesus na nossa vida, que é a nossa casa, como nós temos recebido Jesus de manhã na nossa casa. Será que nós temos dado um bom dia para Ele, dizer, Jesus, tu és bem-vindo na minha casa espiritual, Jesus, tu és bem-vindo pela palavra, tu és bem-vindo por esse louvor que eu estou ouvindo, tu és bem-vindo por essa pregação que eu estou ouvindo, tu és bem-vindo por esse jejum que eu estou apresentando a ti, para mim ter comunhão contigo. Senhor, tu és bem-vindo pela tua presença. Ou a gente já acorda, irmão, naquela preocupação, aí eu preciso fazer o café, eu preciso lavar roupa, eu preciso botar roupa para bater, eu preciso ir para o meu trabalho, eu preciso, e a gente não recepciona Jesus pela manhã. Mas hoje o Senhor está dizendo assim, eu vou dar uma segunda chance, para que você acorde com fôlego de vida, e diga, Senhor, nesse primeiro momento do dia, eu quero te servir, eu quero ter intimidade contigo, eu quero tomar o pão da ceia contigo, eu quero sentar em volta da minha mesa. Meus irmãos, nós precisamos dar mais prioridade para Jesus, servir Ele melhor, recepcionar Ele melhor nas nossas vidas, porque Ele está voltando. E se a gente fizer isso, irmão, ainda que um membro da nossa família venha ter problema espiritual como teve Lázaro, mas Jesus chega, Ele ressuscita, Ele resolve, Ele devolve, e o milagre vai acontecer, e Jesus vai sentar na mesa e dizer, esse aqui eu curei,
pela manhã lá na casa do pastor Edivan. Jesus vai tomar café lá com ele. Ele diz assim: esse aqui, a medicina diz que ele ia morrer, tinha que ser operado, mas eu curei. Esse aqui é o Edivan, esse aqui é a Osimar, eu fiz um milagre. Esse aqui é o Bruno, ele para a sociedade ele não tinha jeito, mas hoje eu ressuscitei Bruno. Bruno agora senta na mesa de Jesus. Por isso, meus irmãos, que nós temos que mudar a nossa crença. Você que é uma obreira da igreja, você que é uma pessoa, no dia da ceia, irmão, não seja ingrato, venha para a igreja ceiar com Jesus, irmão, venha agradecer a Jesus pelo que ele tem feito, pelo que ele está fazendo, venha desfrutar de uma adoração com Jesus. Tem pessoa, meus irmãos, que ele é ingrato, ele não quer ter intimidade com Jesus, porque quando eu ceio, eu estou me alimentando do Cordeiro de Deus. É o maior nível de espiritualidade, de intimidade que eu estou tendo.